Portanto, a classificação que se faz quanto a esses critérios de competência. Tem critérios absolutos, tem critérios relativos. E aí acabamos de ver o critério territorial de determinação da competência, e o critério territorial ele é relativo. Regra geral, nas hipóteses todas, exceção feita ao artigo 47. Então, olha só, no artigo 47, caput, sobre o critério territorial, nós temos uma exceção ali. Tá? Tirando o artigo 47, as normas territoriais que fixam a competência, elas são relativas. Nós vamos distinguir agora o que é absoluto do que é relativo e quais as consequências de ser absoluto e de ser relativo. Uma dessas consequências, já para fazer o link com o que nós estamos vendo aqui agora, é justamente que as hipóteses relativas elas podem ser afastadas. As absolutas não. Nós acabamos de ver ali a hipótese do foro concorrente. O réu não vai poder alegar que há um vício, primeiro que não vai ter prejuízo para ele, se a demanda for proposta no foro do seu domicílio, que é a regra geral. Não vai ter prejuízo para ele, e tem mais. Como a questão territorial ela é relativa, é justamente uma escolha do réu, do autor, fazer uso dela ou não. Ok? Então, vamos entender isso melhor a partir desse tópico agora, que é os níveis da competência. Níveis da incompetência. Existem 5 critérios. Nós vimos isso. Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Esses 5 critérios se dividem em 2 grupos. O absoluto e o relativo. Salvo engano, na aula passada, eu até tangenciei aqui, passei perto dessas considerações. O nível absoluto de competência abarca os critérios da matéria, da pessoa e da função. Nível absoluto, matéria, pessoa, função. Vou botar um asterisco aqui. Território é relativo. Só que o artigo 47, caput, tratando a demanda sobre direito real sobre bem imóvel, é no foro de situação da coisa. Lembram esse artigo 47? Pois bem, o artigo 47, ele é absoluto. Então, o critério relativo, e eu já vou colocar aqui meio que uma tabela da distinção entre absoluto para relativo. O critério relativo são o valor da causa, valor da causa e território. Entre parênteses, um asteriscozinho, salvo artigo 47. Acho que agora deu para ficar bem claro. Na matéria não se tem dúvida, é absoluto. Na pessoa não se tem dúvida, é absoluto. Quanto à função, não se tem dúvida, é absoluto. Ser absoluto significa, muito resumidamente, que é um vício mais grave. O valor da causa é relativo, logo é opcional, é um vício menos grave. O territorial, de modo geral, é relativo, é menos grave. Exceção feita ao 47. O artigo 47 caput, que é a primeira exceção logo depois do 46, é aquele que tem aquele parágrafo primeiro meio problemático. Então vale ali botar 1, 2, 3, 4, meia dúzia de asterisco nesse artigo 47, marcador de texto, porque ele é ninho de vespeiro. O artigo 47 é territorial, mas é absoluto. Ok? Bom, e aí o que significa dizer que é absoluto relativo? A incompetência absoluta, ela tem as seguintes características, vamos assim dizer. São fixadas por normas que tutelam interesse público. Elas são normas imperativas. Já explico, tá?
um por um. Elas podem ser alegadas a qualquer tempo. Ela trata-se de competência, de hipótese de competência, vamos vendo competência, né? Peraí que foi errado aqui. Competência improrrogável. Improrrogável. O vício reconhecível de ofício. Botar vício de incompetência, reconhecível de ofício. E é um vício, quando fala vício é equívoco, né? Falha, há um vício insanável, podendo mesmo ser reconhecível após o trânsito em julgado por ação rescisória. Artigo 966, inciso 2º. Tomem nota aí disso tudo. São as características da incompetência absoluta. Eu aqui não vou perder tempo, não é perder tempo, mas não vou investir o nosso tempo no vício relativo. Aí os senhores façam as anotações de vocês aí. É ao contrário. Então ali, eu vou falar, ao falar da absoluta, já meio que falei da relativa. Então, primeira característica da incompetência absoluta. Elas são fixadas por normas que tutelam o interesse público. E a relativa é o que, então? São fixadas por normas que tutelam o interesse privado, particular das partes. Então, veja, tudo vai decorrer ali porque há uma primazia, há um privilégio do interesse público. Os senhores verão isso em direito administrativo, direito constitucional. É o que se espera em uma res pública, em uma república, é que o público prevaleça sobre o privado. Uma questão que está, inclusive, muito em voga nos tempos atuais. Né? Público, conter pandemia, privado, vontade de ir à praia, vai prevalecer qual? O direito administrativo vai explicar para vocês muito claramente qual que vai prevalecer. Há uma discussão muito em voga a respeito da liberdade. Liberdade é um direito muito importante, mas não é um direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Então, para o bem da coletividade, é possível restringir a liberdade. Veja, a prisão decorre dessa lógica. Então, no direito, isso é comezinho, na primeira aula de direito administrativo, vocês vão aprender justamente isso. Que há uma primazia do interesse público. Então, as normas que tutelam o interesse público, relacionada à prestação da tutela jurisdicional, por exemplo, dividir em vara civil e vara criminal. É para que haja uma especialização do juízo criminal. Fixou-se uma vara para julgar causas de família. Aqui em Friburgo tem 3 varas civis e uma vara de família. Órfãos, sucessões, idoso, coisa pra caramba lá. É para especializar aquele tipo de matéria. Aí você propõe uma demanda de divórcio na vara civil. Tá errado. É para ser na vara de família, porque é para se especializar naquelas matérias. Então, a divisão em matérias é para especialização do juízo. É para que a tutela jurisdicional seja prestada com maior qualidade. Isso é interesse público. Então, por isso que está lá em cima. Matéria como nível absoluto de competência. Ok? Primeira característica. Segunda característica da incompetência absoluta, que é a mais grave. Elas são fixadas, a incompetência absoluta é fixada por norma imperativa. O que é norma imperativa? É norma inafastável, norma obrigatória. Tem algumas normas, então, em relação à incompetência relativa. O contrário de norma imperativa são as normas derrogáveis. São as normas afastáveis. Está previsto uma coisa, mas você pode optar. Acabamos de falar sobre isso, artigo 53. É para beneficiar uma parte, mas e se a parte não quiser aquele benefício? Ela pode demandar em outro lugar? Pode. Aquilo ali não é obrigatório, não é imperativo. Aquilo é derrogável. Então, as normas de competência absoluta, matéria, é para seguir, ponto final, porque é imperativo. Quando se diz que o juízo de segunda instância, o tribunal, vai julgar a ação rescisória, os senhores estudarão isso. Isto é, divisão quanto à função.
a função de julgar uma ação rescisória, uma ação que vai desconstituir, que vai rasgar uma sentença proferida, não é do juízo de primeiro grau, onde a imensa maioria das demandas começam. É do juízo de segundo grau, do tribunal. Você não pode optar. Eu sei que está lá, não, mas eu vou afastar ela. Não pode. A regra das normas em geral é que elas são imperativas. Ok? Então, as normas que fixam competência absoluta, matéria, pessoa, função e o artigo 47 são inafastáveis. Ok? Já na incompetência relativa, valor da causa / território são afastáveis. A parte pode optar. Isso se chama, é o tipo de norma que ao invés de imperativa são derrogáveis. Ok? Terceira característica, o vício de incompetência absoluta, o desrespeito à matéria, pessoa, função e ao artigo 47 podem ser alegadas a qualquer tempo. Significa dizer que não incide preclusão. Preclusão é assim. Preclusão é algo que os senhores serão apresentados melhor no próximo período. Os atos processuais das partes, em geral, se submetem a alguns limites, como, por exemplo, um limite temporal. O fato de você poder apresentar contestação, a defesa no processo, contestação que os senhores verão em processo civil 1, o fato de poder apresentar contestação não significa dizer que você possa apresentar contestação quando você quiser, a qualquer tempo. Não. Está sujeito a um prazo, 15 dias. Então, você, sempre que se diz que você pode praticar um ato processual, leia-se implicitamente. Você pode praticar respeitando as normas de direito. Uma delas é o prazo. Passou aquele prazo, do 16º dia em diante, você não pode mais praticar. Mas eu podia? Podia, não pode mais. Quando se diz que podia, não pode mais, isso é preclusão. Preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual. Perda da possibilidade, da faculdade de se praticar um ato processual. Você podia contestar, do 16º dia em diante não pode mais. Esta é a chamada preclusão temporal. Fator tempo que impede a prática do ato. Recurso, pode recorrer? Pode, mas não pode recorrer a qualquer momento. Você não pode recorrer 25 anos depois. Em regra, os recursos são também previstos no prazo de 15 dias. Pois bem, em se tratando de um vício de incompetência absoluta, mesmo que você não tenha contestado, por exemplo, você pode a qualquer momento falar disso. Mas você acabou de falar que não pode contestar? Não pode contestar. Porque, em regra geral, as matérias como um todo, você não pode apresentar. Agora, se você der uma sorte danada de não ter contestado, perder o prazo, você não pode alegar quase nada, salvo o que for de ordem pública. Porque o que é de ordem pública não é nem para te beneficiar, você acabou dando sorte, é para beneficiar a sociedade como um todo. Então você pode alegar as matérias de ordem pública. Uma delas, a incompetência absoluta. É importante saber isso, tá? Então, as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão. Podem ser alegadas a qualquer tempo. Uma dessas matérias é a incompetência absoluta, ok? Falar que pode alegar a qualquer tempo, falar que não se sujeita à preclusão, é a mesma coisa de chamar de objeção. Já vão deixando o caderno mais rico possível. Os senhores verão isso em outro momento, a distinção de exceção para objeção. Mas quanto mais informação a gente for jogando, mais sua mente vai abrindo. E quando você tratar da objeção, você vai lembrar que em algum momento você ouviu falar disso. A aula não é de objeção, a aula não é de preclusão, mas são tópicos que têm total incidência aqui. Então, voltando. Incompetência absoluta. Não se sujeita à preclusão, é uma objeção. Por quê? Porque podem ser alegadas a qualquer tempo no processo. Incompetência relativa, aquela outra categoria que eu não botei para a gente ganhar tempo, é a contrário senso, né? Então, na incompetência relativa, valor da causa, território, elas não podem ser alegadas a qualquer tempo.
Não pode. Porque, ao contrário do senso, está sujeita à preclusão. Porque não é uma norma de direito público. É uma norma para beneficiar uma das partes. E aí, se a parte beneficiada por aquela norma não alegou, azar. Não vai fazer mal para a sociedade, vai fazer mal só para aquela parte. E é a regra geral da preclusão. Ok? Então vamos supor um exemplo aqui. Não é nenhuma hipótese excepcional, nenhuma. É o artigo 46 puro. Direito de crédito. Eu sou réu. Vamos supor que eu tenho domicílio... Não, eu tenho domicílio em Friburgo. Vamos supor não, eu tenho domicílio em Friburgo. Alguém foi a juízo em face do Arthur, alegando que o Arthur deve dinheiro. Direito disponível, direito pessoal. Então, 46. A demanda deve ser proposta onde? Em Nova Friburgo, porque o Arthur tem domicílio em Nova Friburgo. Mas a demanda foi proposta no Rio de Janeiro. Eu tô lá a semana inteira. Calhou, bateu, que pra mim é até melhor. Que eu dou aula lá direto. Tirando sexta-feira. Sexta-feira me atrapalhar um pouquinho. Mas se marcar uma audiência para eu comparecer numa terça-feira, para mim é muito melhor que demandam lá embaixo. Seguiram direitinho a regra? Não. Devia ser proposta aqui em Friburgo. Mas para mim é até melhor. Eu não vou alegar. Vou deixar. Eu vou deixar seguir lá. Porque isso é um vício relativo. É um vício que é uma norma que veio para me beneficiar. Então ela é derrogável. Eu posso afastar. Aí você imagina que passou a contestação e eu não aleguei, porque era interessante para mim, mas lá na frente eu deixo trabalhar no Rio. Não desço mais para o Rio. Eu posso alegar que não era para estar lá embaixo, era para estar aqui em cima? Não, aí passou o tempo. Precluiu. Eu não posso mais alegar. Ok? Isso vai nos conduzir a um instituto que nós falaremos já, que é o da prorrogação de competência. Quando se diz que na incompetência relativa, que é ao contrário da absoluta, eu não posso alegar a qualquer tempo, desse tempo que eu não posso mais alegar para frente, então contestação. 15 dias. Do 16º dia em diante, eu não posso mais alegar. Na minha defesa, eu poderia alegar que a competência não foi observada, logo o juízo onde está do Rio de Janeiro é incompetente, eu posso alegar, claro que posso. Mas como não é absoluto, mas relativo, eu não posso fazer isso a qualquer tempo. Se fosse absoluto, que está no chat, seria a qualquer tempo. Mas eu estou no relativo. Critério territorial, tirando 47, critério territorial é relativo. Então eu posso alegar? A resposta é posso. A qualquer tempo? Não. Tenho que respeitar o tempo. Então passou o tempo que eu poderia alegar. Quando se passa o tempo, quando preclui a alegação do vício, eu não posso mais alegar, opera-se um fenômeno chamado prorrogação da competência. O que é a prorrogação? Já começamos a falar. O que é a prorrogação da competência? É que o juízo que nasceu incompetente, ele desse momento em diante passa a ser competente. Então lá no Rio de Janeiro, eu tenho domicílio em Friburgo. Foram a demanda em face do Arthur, direito pessoal, no Rio de Janeiro. Eu posso alegar, sai daí, juízo do Rio de Janeiro. Sei lá, terceira vara civil do Meier. Tu és incompetente. Ah, é por quê? Tá aqui meu domicílio. Comprovante de residência. Domicílio. Tem domicílio em Friburgo. Não é pra você julgar. Tem que mandar lá pra Friburgo. O que o juiz vai fazer? Vai mandar pra Friburgo. Tô seguindo a lei. Ele vai seguir também. Vai mandar pra Friburgo. Mas isso a qualquer momento no processo? Até a contestação. Da contestação em diante, ele que era até a contestação incompetente vai passar a ser competente. Por quê? Porque eu não posso alegar aquele vício a qualquer momento. Porque passou o tempo. E porque a incompetência relativa, nós veremos, ela é sanável. Ela é corrigível. Ok? Então vamos seguir aqui. Próxima característica da absoluta. A gente começa pela absoluta e faz uma comparação com a relativa. A competência é improrrogável. Lembra que eu acabei de falar da prorrogação de competência? Isso acontece na relativa, na territorial. Na absoluta, portanto, isto não acontece. Então eu propus a demanda de divórcio na vara de falência. Tá certo quanto à matéria? Tem uma vara que é a vara de família. Tem uma outra vara que é a vara de falência. E tem uma terceira vara que é a vara civil. A vara civil é sempre
de competência residual. Então, como é que fica a competência residual nesse nosso exemplo aqui? Caiu uma demanda sobre recuperação judicial, falência, crise empresarial. Vara civil, vara de família ou vara de falência? Vara de falência. Cuidado com o nome, porque vara de falência não julga só falência. É chamado vara de falência, pega lá um aspecto mais importante, pá, dá o nome para aquela vara. Mas você tem que ler no CODIGERJ, no Código de Organização Judiciária, que é uma lei estadual. Falamos sobre isso, que lei estadual pode ter disposições sobre processo. Quem é que organiza a Justiça do Estado? Não é a lei federal, o CPC, é a lei estadual. Aí vai ter lá vários capítulos divididos por comarca. Vamos supor, comarca imaginária. O nome da comarca é imaginária. Na comarca imaginária tem vara de falência. E lá no quadrante, lá na divisão, na tabela do CODIGERJ, vai estar lá, vara imaginária, comarca imaginária, local, comarca imaginária, vara de falência, e tem embaixo que ela julga. Vai estar lá falando falência, recuperação judicial, com diversas hipóteses, tá? Então, vara de falência não é só falência. Então, é tudo no contexto de falência. Vara de família, julga divórcio, separação, tudo relacionado a direito de família, tá? Adoção, geralmente é família, adolescente, infância, juventude, idoso, esse tipo de coisa assim. Tem vara de família na nossa comarca imaginária, não tem? Tem. Se a nossa demanda não for falência, não for família, vai para onde? Vara civil. Mas eu propus uma demanda de divórcio na vara de falência. Eu botei lá, senhores verão lá na petição inicial, que a parte tem que indicar onde ela quer que vá. Lá na petição inicial, vejam lá a título de curiosidade, o artigo 319, inciso 1º. Vejam não, eu vou trazer porque aqui é tão fácil de pegar. Só que eu falei isso para não ficar solto aí. Ó. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Então eu propus uma demanda de divórcio nessa comarca imaginária, que tem vara de família, eu propus na vara de falência, tá certo? Não, não tá certo. Isso é um vício relacionado ao quê? A valor da causa? Ao território? À função? À pessoa? Não, à matéria. Já identificamos, é um vício quanto à matéria. Vício quanto à matéria é o quê? Incompetência relativa, de pouca importância, ou absoluta, de muita importância? Absoluta, que é no interesse da sociedade como um todo de ter uma tutela jurisdicional de melhor qualidade. Eu não respeitei o que eu deveria respeitar de modo obrigatório. Mas como eu não observei, não sou eu que vou alegar, né? Porque eu cometi o equívoco. Quem tem que alegar? Quem tem que alegar é a outra parte. Aí você suponha que a outra parte não alegue na contestação, porque assim como eu comi mosca, ela comeu mosca também. E aí, ela pode alegar depois? Pode alegar depois, porque nós falamos lá em cima que não está sujeito à preclusão, que pode ser alegada a qualquer tempo e a competência é improrrogável. A vara de falência não vai prorrogar a competência dela para, naquele caso, poder fazer o divórcio. Não pode, de jeito nenhum. Já até adianto e vejo de baixo ali, o vício é reconhecível de ofício. Além da outra parte poder alegar, como nós estávamos vendo no exemplo, pode o juiz também alegar. O juiz alegar não, o juiz pode reconhecer. Quando se diz que determinada matéria é conhecível de ofício, é reconhecível de ofício, significa dizer que o juiz pode se pronunciar sobre aquilo, mesmo que a outra parte não tenha falado, mesmo que ninguém tenha falado. Mas quando que o juiz pode falar de ofício? Nas questões de ordem pública, justamente. Então são características que se somam, que decorrem tudo de um mesmo fato, de ser uma questão de ordem pública. Muda o exemplo. Na verdade, eu já abordei o outro exemplo. A demanda deveria ser proposta na comarca imaginária, onde eu tenho domicílio. Eu moro no domicílio, eu moro na rua tal, comarca imaginária. A demanda tem que ser proposta lá. Mas foi proposta em outro lugar. Foi proposto em outro lugar. É qual tipo de vício? Vício quanto ao território. Vício quanto ao território é absoluto ou relativo? Relativo. Eu posso alegar a qualquer tempo? Não. Eu tenho que alegar até um certo momento. Por quê? Porque daquele momento em diante, opera-se o que nós já mencionamos, que é a prorrogação da competência. De modo que o outro juízo, que começou como incompetente territorialmente, passa a ser competente. Prorrogação da competência é uma correção de vício. Onde existia o vício da incompetência territorial,
não existe mais, porque... lembra que eu falei de limite? Lembra que eu falei de quadrado, cada um no seu quadrado, que tem as arestas? Então tem a primeira aresta, a matéria, outra aresta, a função, outra aresta, pessoa. Aonde tiver fora aqui, ó, nesse quadrado imaginário, não tem jeito. Ele não pode avançar para prorrogar. Agora, essa aresta aqui é o território. Para fechar o quadrado, ó, aqui, é a aresta do território, é o critério do território. Se for proposto aqui dentro desse quadrado, quanto ao território, então Friburgo, meu domicílio é Friburgo, foi proposto em Friburgo, tá tudo certo. Não tem que corrigir, tá certo. Eu tenho domicílio aqui em Friburgo, aqui está o quadrado imaginário. A demanda foi proposta aqui, onde está, não, aqui, ó. Fora, portanto. Batalha naval, tiro na água. Rio de Janeiro. Se eu alegar, a parte interessada alegar até o momento da contestação, pronto, a demanda do Rio de Janeiro vai vir para ser julgada em Friburgo. Agora, se eu não alegar? Se eu não alegar, essa aresta aqui, esse tracinho do território, ele prorroga para cá, ó. Ele avança de modo que ele passa a poder julgar aquela causa. É por isso que se chama prorrogação, que você prorroga o limite. Lembra lá do 42? Competência interna, o juízo civil exerce jurisdição nos limites da sua competência? Pois bem, pois o limite material, o limite da pessoa, o limite da função não amplia. Ele é rígido. Já o limite do território, se a parte não alegar, abre uma barriga assim, ele avança para pegar aquela causa. Não é, evidentemente, que o juízo do Rio de Janeiro, onde a demanda foi proposta, eu tenho domicílio em Friburgo, não é que o juízo do Rio de Janeiro, em função do meu caso, vai passar a julgar toda e qualquer demanda que deveria ser em Friburgo. Não é que ele se torna, a prorrogação da competência em concreto, portanto. Não é que ele vai passar a ser competente para qualquer tipo de demanda que seria em Friburgo. Não, é só naquele caso. Naquele caso que o juízo competente era o de Nova Friburgo, e por um equívoco foi proposto no Rio de Janeiro, como é um critério relativo, ele prorroga só aquele caso, de modo que não tem mais vício. Ok? Então vamos voltar. Normas, incompetência absoluta. A competência é improrrogável. A absoluta, matéria, pessoa e função, não prorroga, não corrige, pode ser alegada a qualquer tempo, questão de ordem pública. Na incompetência relativa, quadrinho do lado, como é norma para beneficiar o privado, como é uma norma que não pode ser alegada a qualquer tempo, passado esse tempo, opera-se o fenômeno da prorrogação. Ok? Próxima característica. Vício reconhecível de ofício. Já falei. Na incompetência absoluta, como é uma questão de ordem pública, como não admite prorrogação, como está lá embaixo, é um vício insanável, incorrigível, o juiz pode se manifestar de ofício. Quadrante do lado. Na incompetência relativa, é o contrário. Ele não pode ser reconhecível de ofício. Na incompetência relativa, como é para beneficiar as partes, como passado um certo momento vai ter a correção daquele vício, com a prorrogação da competência, o juiz tem que ficar calado. O juiz do Rio de Janeiro percebeu, porque o autor juntou e o autor afirmou, o Arthur tem domicílio em Friburgo. Eu tenho os dados do Arthur, eu tenho até um comprovante do Arthur, sei lá, uma loja que eu tinha lá, eu fiz um cadastro na loja e não paguei. Aí a loja tem meus dados, ela junta nos autos, tudinho, demonstrando que o meu domicílio é em Friburgo e demonstrando que ela errou. O juiz percebeu, o juiz pode falar de ofício, sai daqui e vai para Friburgo. Ele pode estar morrendo de vontade para ter menos uma demanda para ele julgar, mas ele não pode, porque é uma norma que tutela interesse privado. O Arthur, réu, sendo interessado, aí ele vai analisar, se é que ele sabe, mas ele sabe, ele vai analisar se vai tirar do lugar errado e mandar para o certo, ou se vai querer continuar no lugar errado. E se ele quiser continuar no lugar errado, passado o momento dele corrigir o erro, não tem mais erro. A prorrogação da competência corrige isso tudo. Última característica da incompetência absoluta, matéria, pessoa, função. E o artigo 47, quanto ao território, só o 47,
é que é um vício insanável. Por que é um vício insanável? Porque não admite sanação, correção, saneamento. Por quê? Porque é algo sério demais. Porque viola interesse de toda a sociedade, viola interesse público. Então, se for proposta de demanda de falência na vara de família, agora inverti de propósito, demanda de falência na vara de família, o juiz da vara de família, primeiro que ele não vai querer nunca tratar daquilo. E segundo que ele pode reconhecer de ofício, e mesmo se ele não reconhecer, se a outra parte não perceber, aquele vício é insanável. Quer ver? É incorrigível. Há o erro para sempre. Quer ver um exemplo que foi noticiado aí há não muito tempo, uma decisão do STF? O STF reconheceu naqueles crimes conexos ao Caixa 2, lá no processo do mensalão da Lava Jato, um montão de gente presa pela Justiça Federal, pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que o STF reconheceu? Que estava tudo errado. Porque sendo crime conexo ao Caixa 2, o que nós falamos aqui de jurisdição especial, jurisdição comum, não tem uma tal de justiça eleitoral, que não deveria ser a Justiça Federal, não deveria ser o Sérgio Moro a tratar, deveria ser um juiz investido da competência eleitoral. Então o STF anulou tudo. Anulou tudo, não botou pessoal para rua, muitos deles não foram para rua, por quê? Porque tinham vários crimes que eles cometeram. Então anulou um tipo de crime, os crimes conexos ao Caixa 2, quem deveria julgar um juiz eleitoral. O STF anulou tudo e voltou. Por quê? Porque o passar do tempo não torna um vício muito sério, um vício insanável, um vício incorrigível em algo certo. Justamente porque é muito sério e justamente porque é incorrigível, insanável. Pode ser alegado até mesmo depois do trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então a demanda demorou 50 anos. Sendo uma incompetência absoluta, a parte pode alegar no 50º ano. Nós vimos lá, ó, não está sujeito à preclusão. Pode ser alegado a qualquer tempo. E mesmo que a parte não tenha alegado, como o processo vai avançando e ele passa por diversos juízos, você imagina que ficou 50 anos até chegar no STF. Chegou no STF, no primeiro dia que bateu na mão do relator, do ministro, depois de 50 anos, ele fala assim, volta do zero, porque teve um vício de incompetência absoluta. Pode? Pode. Pode voltar do zero. Não tem problema nenhum. Porque é um vício insanável, incorrigível. Ok? E mesmo depois, então ficou 50 anos, chegou no STF, ficou mais 10 anos no STF, depois de 60 anos é finito, trânsito em julgado, abre aí a cova, 7 palmos do chão, enterra o processo, ninguém mais pode mexer. É a regra, ninguém mais pode mexer em regra. Mas essa é uma hipótese excepcional, sendo um vício... Veja, foi um juízo de família que decretou a falência, demorou 60 anos, ninguém percebeu. Depois dá um estalo no advogado, a parte procura um advogado, o advogado percebe que está tudo errado. Pode desconstituir? Pode rasgar aquela sentença? Pode. Tá? Pela ação rescisória, artigo 966, inciso 2º. Só cuidado, vamos transformar aqui também em aula de ação rescisória. Está lá em processo civil 3 isso. Essa hipótese excepcional de tirar o processo, remexer, é só 2 anos depois do trânsito em julgado, tá? Então ficou 60 anos, depois de 60 anos transitou em julgado. Desse trânsito em julgado, dessa pá de cal, você conta 2 anos. Nesse 2 anos, há uma certa instabilidade ali. Ninguém pode mexer, salvo nas hipóteses do 966. De 2 anos em diante, aí fica o erro, se for o caso, para sempre. Tá? Só para vocês não acharem que vai poder mexer em tudo quanto é tipo de demanda aí, em até 2 anos. Isso está no 975. Falta falar da competência relativa, né? Na incompetência relativa, o vício não é insanável, o vício é sanável, o vício é corrigível. Por que que o vício é corrigível? Porque se a parte alegar, corrige, e se a parte não alegar, corrige também. Corrige pelo fenômeno da prorrogação de competência, do qual falamos ainda há pouco. Ok? Então tá visto aí os níveis de incompetência.